Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também no Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe. Um sabe também que a gente sempre recebe um convidado ou uma convidada, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver o tema ou os temas do programa. E hoje, com muita honra, nós estamos recebendo aqui a Eliane Belfort, que é jornalista, psicóloga e também presidente da Associação Mulheres Progressistas de Guarujá. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, Eliane. Eu que agradeço o convite e a honra é minha. Sim. Quero cumprimentar os seus telespectadores. É muito bom estar aqui com você. A Associação de Mulheres Progressistas que criou um canal, se a gente pudesse dizer assim, criou, pelo menos, começou criando um canal de interlocução, pelo menos, para as questões ligadas à mulher, mas acabou avançando aí em outros pontos. Eu queria que você pudesse fazer um balanço da atuação da Associação Mulheres Progressistas, desde o início até hoje, assim como... Então, nós estamos fazendo 3 anos enquanto associação, mas temos 4 anos de atuação. E é verdade, Valdir, no começo foi muito complicado, porque era um tema novo, pelo menos novo na discussão aqui em Guarujá e até em outros municípios da Baixada. Então, nós começamos por conta de trabalhar para eleger mais mulheres, né? Nós ficamos aí na legislatura, não essa, na passada, sem nenhuma mulher representando as mulheres. E Na Câmara, não é? E tínhamos pouquíssimas mulheres, tínhamos 4 mulheres nas câmaras na região, não é? E então nós achávamos que deveríamos trabalhar por mais mulheres eleitas, porque nós entendemos, Valdir, que não é possível sermos 52% da população e as nossas demandas serem sempre jogadas para trás, não é? A gente pode nominar muitas aí, não é? Nós tivemos aí 20 anos do governo, quase 20 anos de governo Alckmin e não tivemos nenhum avanço, aliás, retrocesso, porque no que diz respeito a políticas públicas, seja de estupro, seja de violência contra a mulher, enfim, as delegacias, como você sabe, elas funcionam em horário comercial, não funcionam sábado e domingo, é um descalabro, né? E não é diferente aqui na nossa região, aliás, pior, na nossa região nós temos o dobro, duplicou o índice de violência contra a mulher. Mas então, se a gente não tiver mulheres eleitas, nós não teremos as leis que vão desaguar lá no Executivo para que o Executivo possa desempenhar melhor as funções no que tange ao gênero feminino. Qual foi se a entidade ou o grupo de colegiado de mulheres fez o tipo de resultado assim, prático, assim, em termos numéricos? Você falou, o Guarujá, por exemplo, ficou acho que 3 legislaturas sem eleger ninguém do sexo feminino e agora tem, pelo menos uma dos 17, tem uma representante, né? É verdade. Você falou que na região tinha pouca, meia dúzia. Tinha menos do que tem hoje, somos poucas, mas agora a gente tem uma representante em Bertioga, que foi uma pena, porque lá tinha 2, né? Aí tem uma representante em Bertioga, uma em Guarujá, em Cubatão tem uma, em Santos tem 2, em São Vicente não tem nenhuma, em Praia Grande tem 2, em Itanhaém tem uma e em Praia Grande 2. Deixa eu te provocar, a culpa não é da própria mulher, então? Não. Os partidos, eles adoram falar isso, viu? E eu trouxe, o ano passado, o procurador eleitoral do Estado de São Paulo, o Dr. Luiz Carlos, que é uma sumidade no tema eleitoral. E ele disse claramente, e vários especialistas dizem que as mulheres, aquelas que teriam condição de
exercer um mandato, não querem mesmo, porque elas não têm espaço nos partidos. Entendi. Né? Agora, a gente, nesta eleição, nós estamos vendo os candidatos convidando mulheres para vice, o que não era comum. Mas tem uma pesquisa muito importante que está direcionando isso. Como nós somos 52% da população, Valdir, e tem um número imenso de indecisos, e a maioria é mulher, as mulheres estão mais indecisas, são as mulheres. Exatamente. Então, os candidatos, no sentido de trazer as mulheres para a sua eleição, estão buscando mulheres. Praticamente uma estratégia de marketing. Uma estratégia de marketing. Agora a gente vai querer ver se elas vão ter espaço no governo, porque nos partidos elas não têm. É muito complicado, porque as mulheres elas não têm apoio político, apoio econômico e apoio financeiro. Nós temos aí já algum tempo desta lei que obriga os partidos a terem a cota dos 30% e não teve resultado prático, né? Nós continuamos no Senado, na Câmara, com aqueles 11% que é histórico, não é? Então, as mulheres, elas têm muita dificuldade. É muito fácil. Se você for aqui em Guarujá, você vai ver mulher varrendo partido, tirando pó, fazendo comida para as festas, né? Mas fazendo parte da executiva, elas podem ser vogal, entendeu? Mas fazendo parte da executiva é muito difícil, não é? Então, o que ocorre é que as mulheres são iludidas, muitas delas, né? São iludidas porque precisa preencher a cota, não é porque querem eleger as mulheres, só querem preencher a cota. O partido procura... Procura, sim, a prima do presidente do partido, sabe, muitas mulheres... Na hora de montar a chapa, a mulher é uma noiva. Durante a eleição, ela vira uma ex-esposa. Ex-esposa, e por favor, fique longe, é bem isso, viu? Então, isto traz este problema que a gente espera que agora melhore, por conta da obrigatoriedade de aplicarem 30% do fundo eleitoral nas campanhas femininas. Então, eu acredito que juntou duas coisas, que é essa pesquisa que mostra que a decisão da eleição será feita por mulher, e os 30% que aí o majoritário vai usar porque está junto com a vice. Ele acaba dividindo com a vice, entendi. Esses 30%. Essa é a minha análise. Eu espero que não ocorra isso. O brasileiro sempre arruma um jeitinho de se adaptar. É verdade. Se adaptar às regras e dar um jeito de... Pode ser uma teoria, pode ser uma teoria da conspiração, mas tem tudo de é verdade. A gente torce para que não seja isso, né? Mas... Numa cidade assim como Guarujá, assim, vamos tentar localizar o máximo assim, para a mulher assim que está assistindo assim, qual é a importância de ter mais mulheres na Câmara de Vereadores? Qual é a importância prática? O que significa isso para aquela senhora que está em casa agora vendo o programa? Assim? Qual é o resultado prático disso? Então, às vezes não tem resultado prático. Porque a gente também precisa saber, Valdir, que nem toda mulher ela tem uma consciência de que a mulher precisa ter igualdade na sociedade. Muitas vezes essa mulher ela representa um grupo de família, né? Faltou homem para preencher aquele cargo. No Nordeste isso então tem as pencas, mas aqui também tem. Faltou homem naquela família, então vai uma mulher. Ela é de confiança do cacique político da região, né? Porque é mulher, é filha, né?
Então, e essas mulheres não têm compromisso nenhum com as outras mulheres, né? Normalmente com o grupo ao qual ela está associada. Com o grupo que ela está associada, que vai fazer política igualzinho o homem faz. Aliás, vai fazer política naquilo que o pai ou o marido disser que ela tem que fazer. Isso serve para a esposa de político também. Sim, mulher de político e filha de político, né? A gente vê isso assim de monte, né? Mulheres que não militam, mulheres que têm uma vida hermética, inclusive, porque a gente entende que para você ser um bom político, você precisa viver a política, vivenciar. Porque isso, Valdir, é algo que a gente desenvolve, vai aos poucos, né, conhecendo o problema da sua comunidade, se colocando à disposição para ouvir o problema da comunidade, né? Então, assim, nós precisamos, não é qualquer mulher, nós precisamos eleger as mulheres que façam a diferença. A AMP vai fazer uma lista das mulheres que nós reconhecemos como importantes para serem eleitas agora para deputada estadual e federal, né? E depois também, como reflexo disso, na eleição municipal também, mais para frente. Ah, sim, nós sempre fazemos, né? Na eleição anterior, nós fizemos uma carta do prefeito amigo da mulher. Por uma infelicidade, dois candidatos não assinaram, né? E um deles foi eleito. Então, eu digo que naquela época... O prefeito atual, a gente já sabe que é amigo da mulher dele, né? Que ele já lançou, inclusive, a mulher dele. Isso é ótimo, Valdir. Muito bem definido. Porque além dele não ter assinado a carta, então ele realmente se alijou do compromisso com as mulheres, ele também não sancionou a lei do aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica. Que é uma das demandas mais importantes das mulheres na cidade. Exatamente. São duas as demandas. Uma, a casa-abrigo, que nem precisa ser no município. Aliás, é melhor que não fosse no município. Porque tem que ser num lugar onde ninguém saiba onde é. Tipo aquele esquema de proteção de testemunhas, né? Isso, tipo aquele esquema, porque são mulheres que estão sob risco de vida, né? E o aluguel social seria para aquela mulher sair do teto do agressor, Valdir. Porque nós temos pesquisas do Data Senado que mostra que a mulher vítima de violência doméstica e seus filhos demoram uma média de 10 anos. 10 anos para criar coragem, ter condição financeira, principalmente, né? Material. Aí espera o filho, às vezes, terminar por isso 10 anos. Porque com 10 anos a criança já pode ficar sozinha, requer menos cuidado, a criança já está mais autônoma. Né? Com o aluguel social, essa tendência poderia ser revertida com a diminuição desse tempo. Sim, sem dúvida. Porque, preciso lembrar, usar a palavra grosso modo, nesses 10 anos ela está apanhando, né, vamos dizer assim. Né? Não, é diário, ela e a família. E o pior, Valdir, é que assim, a criança que vive num lar violento, ela não se desenvolve. Então, é uma questão social, é uma questão, além de humanitária, é de saúde também. Porque ela não tem, além de não desenvolver todo o seu potencial, ela fica com danos terríveis psicológicos. O projeto de alocação social foi aprovado na Câmara? Foi aprovado, o vereador Edilson acolheu o nosso projeto, nós redigimos um projeto, levamos para ele, ele acolheu, fez aprovar, né, na Câmara e aí foi rejeitado. Foi vetado pelo Executivo, pelo prefeito. Pelo prefeito amigo da mulher dele. Amigo da mulher dele. Eliane, além dessa questão do aluguel social, logicamente que é justo e óbvio, né, que uma entidade como Mulheres Progressistas lute por essas demandas urgentes aí.
O grupo também se preocupa, aí o próprio nome já diz, com a progressividade disso, né, com a evolução dessa questão, porque parece até coisa do mundo atrasado, né, a gente ficar discutindo igualdade entre homem e mulher, sendo que a mulher é até a maioria, né, então parece até redundante isso, mas infelizmente é uma luta que precisa ser travada todo dia, né. A OAB, só para registrar, né, tá organizando agora no dia 4 de agosto, junto com a associação, né, uma ação conjunta, esse evento que é justamente uma palestra com a especialista de direito eleitoral, a Karina Cufa, né? Vamos deixar aqui bem divulgado depois também, no jornal também, com palestras sobre essas mudanças aí na área de pré-campanha, né? Então, a doutora Karina, ela já esteve aqui em Guarujá, conversando conosco, com as mulheres candidatas, então, à vereança, para falar sobre a legislação de então. Agora ela está voltando porque nós tivemos mudanças importantes na legislação e que afetam as mulheres. Entendi. Não é? Como, por exemplo, essa questão do fundo partidário. Como a questão do fundo partidário e como fazer, porque o mais importante é, se os partidos não estão obedecendo à legislação, o procurador tem nos alertado que a mulher tem que fazer a denúncia. Entendi. Né? É a forma dela se proteger, porque a procuradoria não pode fazer nada se ela não tiver conhecimento. Né? Então, essa coisa da mulher laranja, né, que nós falávamos, isso não pode mais acontecer. Né? Pegava qualquer uma, só para preencher aquela quantidade, o partido precisava de 10 mulheres, colocava lá... E a mulher não tem conta aberta, um tostão na conta. Isso foi bastante constatado na eleição anterior, né? Com punições, inclusive. Não ter um voto, nem o dela própria. Nem o dela própria. Porque tem algumas mulheres que nem sabiam que estavam concorrendo. Tem mulheres que na hora de viajar para o exterior, elas não estão quites com a justiça eleitoral. Aí elas descobrem que o nome delas foi usado e elas não prestaram contas. Porque além do partido fazer isso, usar o nome delas, ainda não prestam as contas. Isso foi modificado com a nova legislação, por exemplo? Esse tipo de situação onde a mulher podia ser usada como laranja sem que sequer soubesse? Não, a legislação é a mesma. Só que as mulheres estão mais atentas e os partidos foram punidos. Entendi. Né? Tivemos punições grandes para os partidos. Porque também o que ocorria é que, vamos supor que a obrigação dos 10% para divulgação de propaganda para as mulheres, né? Eles preferiam pagar a multa, porque era irrisória, do que pôr os 10% para a mulher. Bem machismo, né? Não sei, eu acho que sim, né? Ou talvez falta de costume. Os homens acham que as mulheres vão pegar porque eles acham que é tão deles tudo, né? Que eles acham que as mulheres estão pegando o lugar deles. Eu vou pegar só a vez de falar de você agora. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas eu queria deixar no ar a questão dos estupros. A Baixada Santista vive, parece que uma epidemia, se pudesse falar assim, de estupros, e Guarujá tem números alarmantes, né? A gente vai só falar disso depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Antes eu vou pedir para o Braia colocar na tela a edição dessa semana do Assunto Cidade, Jornal de Guarujá, jornal que há mais de 12 anos aí faz uma leitura apurada aí do ambiente político da cidade e também outros assuntos, principalmente surf, outros esportes e também o noticiário cultural e social aí da cidade como um todo. Nessa edição, a notícia de destaque são os números de desemprego no Guarujá, que infelizmente puxam para baixo os indicadores da região. Santos e Cubatão, por exemplo, são cidades onde o emprego está se recuperando, são cidades que viveram crises agudas aí nos últimos anos, está recuperando o emprego, tem mais empregado do que desempregado no levantamento do Ministério do Trabalho, e Guarujá, infelizmente, segue numa rota contrária aí pelo segundo ano seguido. O primeiro semestre é o pior, é o de Guarujá. O Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, assim como esse programa, são fruto aí do apoio de nossos parceiros que viabilizam esse projeto independente, pluralista e democrático. O programa Assunto Cidade volta já já.
Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a jornalista, psicóloga e também presidente da Associação Mulheres Progressistas, a Eliane Belfort. No primeiro bloco a gente fez aqui um apanhado da associação como um todo, essa entidade que surgiu como um polo de interlocução com o poder público aí sobre as demandas da mulher no município de Guarujá, também já se expandiu aí para outras cidades, levando essa semente aí de organização para que a mulher pelo menos tenha um local onde expandir a sua voz, as suas necessidades. A gente terminou o primeiro bloco deixando no ar a questão que parece ser uma questão assim, fundamental em qualquer discussão sobre a mulher, ou sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a situação da mulher na sociedade, que é a questão do estupro, que é o ato máximo, né? Eu acho que é o ápice do ato mais violento que pode ser feito contra uma mulher. Guarujá, assim como as várias cidades da Baixada Santista, registraram alta do primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre desse ano. Guarujá, por exemplo, foram 28 estupros no primeiro semestre do ano passado e esse ano 43. Dobrou. Praticamente dobrou a quantidade de estupros. Causa, efeitos e precaução, Eliane. Qual é a receita para melhorar esses números? Então, a gente tem que partir do princípio de que estupro não é sexo. Estupro é poder. Então, enquanto a gente não trabalhar os homens para que eles entendam que as mulheres são sujeitos de direito, né, são sujeitos e não objetos, nós vamos incorrer nesta barbárie. Né? E eu temo que essa onda fascista, de ultra-direita, que é arma, que é poder do macho, isto leva a aumento dos estupros. A ligação é direta. Né? Este homem que gosta de arma, que quer ter poder, que quer bater naquele que é homossexual, ele também acha que as mulheres são menores. Para bater na mulher é só chegar em casa. Ou na rua, né? Ou na rua. Porque estupro é como? Na rua, em casa, né? E o pior, Valdir, é a covardia desse ato. E isso está provado no estupro de vulnerável. Este triplicou em São Paulo e na Baixada Santista, no estado como um todo e na Baixada. O que é o vulnerável? São as crianças, os incapazes e os deficientes, de uma forma geral. Então, quadro desolador. Um quadro desolador. Mas nós precisamos
ter políticas para isso, né? A PM, não é? O governo do estado precisa o primeiro ato que é preciso são as delegacias, não é? As delegacias, elas são importantíssimas nos finais de semana e à noite. Olha, que a gente está falando, não vou te interromper não, que a gente está falando de números registrados, né? Sim! Ainda há que se considerar... Muito bem lembrado, Valdir. Toda aquela mulher que acaba nem denunciando. O estupro é o crime de menor notificação que há. Porque a mulher, ela tem medo ela se sente culpada, né? E ela tem medo de ser revitimada quando vai fazer denunciar o crime. No Guarujá, como é? Por exemplo, a delegacia da mulher, ela atende durante o horário comercial. Durante o horário comercial, né? Uma delegada mulher. Uma delegada mulher. Mas fora do horário comercial... Mas fora disso, ela vai se deparar com um delegado, com um investigador, e sempre tem aquela gracinha, né? Ah, mas com essa roupa, a senhora estava com essa roupa, mas o que a senhora fez para ele ter achado que podia ter relações com a senhora? Já nem falam que é estupro, né? Então, ela se sente tolhida, com medo, vergonha, e acaba não denunciando. Fundamental o funcionamento 24 horas, sábado, domingo, feriado, chuva. Fundamental. Fundamental. O atendimento personalizado, porque acontecer isso num sábado à noite, a mulher já não vai na delegacia. Muitas delas já não vão. Já não vão, exatamente. É feito mesmo para ter uma subnotificação. Porque os números calcula-se que devem ser da ordem de 10 vezes mais. Você tem uma ideia? Você que está aí, olha, é da gente ficar estarrecido e com muito medo de sair e de que aconteça algo com as nossas filhas, né? Porque na Baixada Santista como um todo, Valdir, acontece a cada 16 horas um estupro. 16 horas. Isso com os dados oficiais. Os números oficiais. Oficiais. Se forem 10 vezes, se for essa proporção que você falou de 10 vezes mais, por ser um crime subnotificado, a possibilidade de cada hora ter uma mulher sendo estuprada. Sendo estuprada. Nós estamos conversando aqui... O quadro é grave e merece toda a atenção, né? Infelizmente, a gente tem 30 minutos de programa, mas é um tema que a gente ficaria aqui a tarde toda, tanto pela propriedade com a qual você desenvolve o tema, quanto com a importância dele, né? Se você quiser fazer um último chamariz, um último chamativo para o evento, eu quero mesmo convidar você, mulher. Já de antemão te agradecendo pela presença, que a gente já está estourado. Eu quero convidar todas as mulheres e os homens também, candidatos, para assistirem à palestra, para saber o que pode e o que não pode, como agir, e ir lá ouvir música, ver a exposição de terracota que teremos, poesia, enfim, será um momento feito por mulheres para as mulheres. Mas os homens também são convidados, são sempre bem-vindos. E eu agradeço muitíssimo o teu convite. É sempre um grande prazer estar aqui com você. Obrigado você, Helena, pela presença. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.